Almeida é uma vila portuguesa pertencente ao distrito da Guarda, no norte da Beira Interior. Conhecida pela sua forte fortaleza, em forma de estrela de 12 pontas, constitui um dos mais espetaculares exemplares europeus dos sistemas defensivos abaluartados do século XVII. Atenção, esquadra! Alma! Até Almeida! Alma! Até Almeida! Alma! Até Almeida! Direito, vamos! Uma das grandes guerras e principal foco deste documentário foi o cerco de Almeida de 1810, que fez parte da terceira invasão napoleónica comandada pelo general Masséna. O objetivo geral era o bloqueio continental, que visava controlar o Reino Unido diplomática e economicamente do resto da Europa. Um ponto fulcral deste objetivo era a conquista de Portugal, pela rota de Salamanca até Lisboa, passando por Ciudad Rodrigo, Almeida e Coimbra. Era indispensável para Masséna dominar a fortaleza, pois se não a controlasse estaria a deixar uma forte guarnição inimiga desprotegida face à sua retaguarda que, em caso de ataque, deixaria as tropas francesas sem comunicação com a base de ataque. A fortaleza era defendida por mais de 100 bocas de fogo de artilharia, sendo 40 delas de calibres mais pesados. Contava também com cerca de 4.000 unidades de infantaria, um esquadrão de cavalaria e 400 artilheiros. No que toca a pólvora e munições, a maior parte destas estavam armazenadas em compartimentos do castelo à prova de bomba. Tendo isto em conta, era frequente o transporte das mesmas para a muralha, onde estavam os soldados posicionados nas guaritas e a artilharia nos baluartes. No entanto, as forças francesas estavam em clara vantagem, tanto em número como em armamento. Estas dispunham de 14.000 unidades de infantaria, que era 4 vezes mais do que a infantaria portuguesa. Cerca de 1.000 unidades de cavalaria e outras 1.000 de artilharia. Estes dispunham também de 100 bocas de fogo, onde 50 delas eram de cerco. A 24 de julho de 1810 travou-se o combate do Coa, onde houve uma derrota por parte dos portugueses. Em seguida, os franceses fizeram entregar uma carta ao governador da fortaleza de Almeida, William Cox, onde exigiam a rendição e entrega da praça, à qual este recusou e mostrou intenções de resistir aos avanços franceses. Almeida estava bem guarnecida de provisões, tanto alimentares como de armamento, o que levava William a pensar que seriam suficientes para resistir à invasão francesa até outubro, quando as chuvas impediriam o avanço francês. A 15 de agosto, os franceses escolheram o baluarte de São Pedro para o ataque, na parte sudoeste da praça, pois este oferecia as melhores condições para tal, e aí construíram a primeira trincheira a 550 metros. A partir da fortaleza, pelo fogo de artilharia, as forças de Almeida tentaram ao máximo atrasar os trabalhos de cerco franceses. Mas no dia 26 de agosto, às 6 da manhã, os franceses abriram fogo. 13 horas após o início do bombardeio, uma cadeia de eventos forçou a quase imediata capitulação da fortaleza. A versão mais apoiada do acontecimento conta que uma granada francesa explodiu no pátio do castelo e ocorreu a ignição de um rastro de pólvora deixado por um barril mal vedado, a quando do seu transporte do castelo até um dos baluartes.
provocando uma explosão em cadeia de outros barris no interior do castelo, destruindo-o assim de dentro para fora. A explosão foi de tal maneira que aniquilou todos os 200 artilheiros que operavam na muralha e reduziu a zero as reservas portuguesas de pólvora. Ainda existiam 4.000 homens para defender a fortaleza, mas as munições eram muito escassas. No dia 27 de agosto, o enviado de Massena tentou negociar a rendição portuguesa, à qual William Cox concordou desde que fossem cumpridos alguns termos. Estes termos não foram aceitos pelo general francês, começando assim o bombardeamento. Chegou o amanhecer e com ele o emissário francês. A proposta: queriam a nossa rendição. Ao saber disto, enviei uma mensagem ao Sr. Governador pedindo que não capitulasse, que esperasse para podermos conversar. A minha intenção era simples. Devíamos convocar o Conselho de Guerra. Os oficiais deviam manifestar-se e, em conjunto, perceber se a capitulação era a melhor decisão. Eu sabia que Cox mantinha a secreta esperança de que Wellington viria em nosso auxílio e, por isso, manter a paz estava fora do tabuleiro deste jogo. Eu comuniquei a Cox que deveríamos ter uma decisão em conjunto, de modo a evitar que ele, o governador, não fosse castigado por essa decisão poder ser entendida como fraqueza. Pressionado pelos emissários franceses, que perceberam o real estado da praça e a fragilidade da guarnição, o governador, ainda ardilosamente, tentou retardar a capitulação e começou o fogo de ambos os lados. Ferozes, mas derrotados, os de Almeida. Mas arrogantes e com razão para isso, os franceses. A guarnição de Almeida sentia-se abandonada pelo exército anglo-luso, mas ficou numa enorme exaltação assim que soube que o governador tinha recusado a capitulação proposta pelo inimigo. O combate durou mais 2 horas e teve o seu fim no baluarte de São João de Deus. Após uma forte explosão no paiol, a praça ficou indefesa, fazendo com que Cox não tivesse outra opção senão render-se. Após 13 dias de batalha e 600 baixas portuguesas. Era tão tarde quanto 15 de setembro, quando Massena teve confiança para avançar de Almeida. No entanto, a presença francesa fez-se notar em Almeida até à sua retirada face à reconquista portuguesa, que ocorreu no dia 11 de maio de 1811, quase um ano depois. Fogo!